Olá você, seja muito bem-vindo aqui na nossa aula de Geografia. Eu sou o professor David Vieira e nossa aula de hoje será América Latina. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Você gosta de cinema? Tipo aqueles filmes de conspiração entre os países, que geralmente um país mais poderoso, ele tem as suas tramas políticas para se favorecer sobre o país mais pobre. E geralmente o povo do país mais pobre mal sabe o que está acontecendo. Com certeza, né? Cinema é muito bom. Você sabia que existem países da América Latina que algo parecido vem acontecendo há muito tempo? Hoje nós vamos falar sobre a América Latina. A América Latina é formada por países que possuem uma história, uma cultura e uma sociedade em comum. E é isso que faz dela ser uma região. Pois bem, uma coisa em comum que existe na América Latina tem a ver com a produção econômica baseada no latifúndio. Desde lá da colonização de exploração implantada pelos colonizadores aqui no território da América Latina. A monocultura se baseia, na verdade, em um tipo de produção de apenas um gênero alimentício. Por exemplo, a produção de soja ou a produção de café. Porém, ela apresenta, na verdade, vários problemas sociais e ambientais. Por exemplo, com relação aos problemas ambientais, nós podemos citar o empobrecimento do solo, a compactação do solo, quando a monocultura ela é praticada pela criação de animais, como, por exemplo, a criação de gado. Ocorre também a necessidade do desmatamento de grandes porções de terras para que essa produção possa se estabelecer. E isso caracteriza um grande ataque à biodiversidade. Do ponto de vista social, a monocultura traz problemas terríveis, como, por exemplo, a concentração de terras. Além disso, a produção é voltada para os países de fora, do exterior, atendendo à demanda destes países. Ou, por exemplo, no caso da colonização, atendia à demanda das metrópoles. E isso fazia com que essa produção não estivesse contribuindo para o desenvolvimento interno, como aconteceu, por exemplo, na América anglo-saxônica, aquela outra região da América mais ao norte, formada por Estados Unidos e Canadá, onde predominou a colonização de povoamento com uma produção baseada na pequena propriedade, voltada para o mercado interno. Com relação à concentração de terras, o problema é gravíssimo e atinge quase todos os países da América Latina. Porque ao concentrar as grandes porções de terras, é importante salientar que a monocultura ela é baseada no latifúndio, que são essas grandes porções de terras que são apropriadas por poucas pessoas, que são os proprietários das terras, os senhores das terras, e a grande maioria da população acaba ficando sem o acesso à terra, tendo que se submeter a baixos salários para trabalhar na monocultura dos grandes senhores de terras. Então, a partir daí, nós já podemos observar que ocorre um grande problema, que é o aumento da desigualdade social na América Latina. Lá no século XVII, o Brasil era o principal produtor de açúcar no mundo, principalmente no que hoje é a região Nordeste. E essa produção de açúcar ela era apoiada e financiada pelos holandeses, ao ponto de chegar um momento que os holandeses acharam que eles mesmos podiam controlar essa produção e invadiram o Brasil. Posteriormente, eles foram expulsos pelos portugueses, porém levaram lá para as Antilhas
a produção do açúcar. Com isso, o Brasil deixou de ser o principal produtor, a concorrência das Antilhas superou a produção brasileira e, a partir daí, a produção de açúcar aqui no território brasileiro entrou em decadência e se desenvolveu uma crise econômica e social, que já existia e se agravou mais ainda. As Antilhas, até hoje, se encontram presas e dependentes da monocultura. Eu vou colocar aqui para vocês um slide, o primeiro slide da América Latina. Nós podemos observar aí toda a região e os países que a compõem. Nós temos o Brasil aí verdinho, né? O Brasil a gente conhece bem. Lá ao norte, em cima da nossa tela, nós temos o México. Lá começa a América Latina e termina ali na parte azul, onde está a Argentina, na parte vermelha, o Chile, esse país bem alongadinho. Agora, no próximo, nós temos as Antilhas. As Antilhas, que são esses países formados por muitas ilhas, né, conhecida como América Insular, é formada por grandes e pequenas Antilhas. As grandes são essas ilhas grandes, como Cuba, República Dominicana, Haiti, nós podemos observar. E as pequenas são essas ilhas bem pequenininhas que mal podemos observar aí na tela. Não é verdade? Nós temos aí muitos países que compõem essa América Insular. Mas eu estava falando com vocês sobre a monocultura nas Antilhas. O único país que conseguiu se livrar da monocultura nas Antilhas foi Cuba. Cuba é essa ilha maior. Cuba passou por uma grande revolução social e econômica a partir do ano de 1959. Com isso, Cuba, que antes era considerado o parque de diversões dos Estados Unidos, onde a população de classe média alta ia para lá desfrutar de suas belezas naturais, enquanto a sua própria população passava fome. A partir do momento que Cuba rompeu com a monocultura, zerou o analfabetismo e deu melhores condições de vida para a sua população, as coisas se tornaram muito melhores lá em Cuba. Agora, continuando, é importante dizer para vocês que existem outros países fora da América Latina que tiveram uma grande influência na forma como a América Latina está colocada hoje. Um desses países é a Inglaterra. A Inglaterra, lá no século XIX, ela tinha muito interesse na América Latina, pois via a América Latina como um grande mercado consumidor para seus produtos industrializados. E com isso, ela tinha uma influência política muito forte. E seus produtos chegavam aqui, geralmente, sem nenhum tipo de taxação alfandegária ou imposto. Ou seja, chegavam aqui, muitas vezes, muito mais barata do que o produto nacional. E isso impedia o crescimento e o desenvolvimento da indústria nacional da América Latina. Na América anglo-saxônica, os Estados Unidos pouco enviaram para a Inglaterra e muito menos, principalmente na parte norte, também não priorizaram a monocultura. E isso fez com que a produção dos Estados Unidos fosse voltada para o seu mercado e para o seu desenvolvimento internos. Então, pessoal, é importante dizer que nessa época também tinha um país que também não dependia muito da Inglaterra. Um país em que não tinha a monocultura, não tinha o latifúndio. As terras pertenciam principalmente ao Estado. E o analfabetismo era bem baixo dos menores da América Latina e grande parte da população desfrutava de boa vida. Que país é esse que eu estou falando? Eu estou falando do Paraguai. Você conhece? Olha o Paraguai aí em vermelhinho. Aí você deve estar em casa se perguntando, mas pelo que eu sei, o Paraguai é conhecido como um país pobre, um país subdesenvolvido.
como assim o Paraguai já foi uma potência na América Latina? Pois é, e essa situação atual do Paraguai tem muito a ver com esse passado. Imagine só, a Inglaterra viu o Paraguai como um concorrente para seus produtos industrializados aqui na América Latina. E você acha que isso agradou os ingleses? Com certeza não. Também não agradou as oligarquias latifundiárias da monocultura nos seus países vizinhos, pois poderia servir como um mau exemplo para os outros países da América Latina. Então, ocorre que Brasil, Argentina e Uruguai formaram a Tríplice Aliança e, com o apoio financeiro e moral da Inglaterra, entraram em guerra com o Paraguai. O Paraguai resistiu bravamente, mas não foi o suficiente. O Paraguai foi arrasado, ao ponto de quase toda a população masculina ser exterminada. E, a partir daí, o Paraguai passou a ser um país explorado. Lá no século XX, a coisa muda. Os Estados Unidos surgem como grande potência mundial e defendem que os países europeus, como a Inglaterra, não deveriam mais interferir aqui na América Latina. E isso ficou muito simbolizado com a frase América para os americanos. Só esqueceram de dizer que era para os americanos do norte. A partir daí, os Estados Unidos passou a ter a mesma visão que a Inglaterra tinha um século atrás, que era o grande interesse nos recursos naturais da América Latina, principalmente o ferro, o gás natural e o petróleo, e também nos mercados consumidores da América Latina para os seus produtos industrializados. Então, com isso, os Estados Unidos começaram a interferir diretamente na política dos países da América Latina, incentivando derrubadas de governo e implantação de ditaduras, como ocorreu aqui no Brasil com a ditadura de 1964, que foi incentivada e apoiada pelos Estados Unidos. Muito bem, pessoal, mas não foi só isso não. Os Estados Unidos também atuaram intervindo militarmente, diretamente, em vários países da América Latina que não iam em encontro com seus interesses, como, por exemplo, ocorreu com a Nicarágua, ela que entrou em divergência com os Estados Unidos devido à construção de um canal que ligaria o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico, sem a intervenção dos Estados Unidos. E isso gerou uma intervenção militar dos Estados Unidos em seu território. Como nós podemos observar o território da Nicarágua nesse mapinha aí, que está em inglês. E o Brasil? O Brasil, com o fim da escravidão em 1888, ele terminou com o trabalho escravo, mas manteve o latifúndio e a monocultura, da qual o Brasil é refém até os dias de hoje. Vamos agora ao nosso desafio. Qual das opções abaixo representa um ponto negativo da monocultura para o desenvolvimento social de um país? A. Sua produção é diversificada? B. Sua produção é baseada em latifúndios? C. Sua produção atrai capitais externos. Aquele reloginho na tela. E a resposta correta é a B. Sua produção é baseada em latifúndios, o que acaba influenciando na má distribuição das terras para a população. Muito bem, pessoal. Infelizmente, chegamos aqui ao final desta aula, que tenho certeza que foi incrível e muito importante para o desenvolvimento dos seus estudos e como ser humano também. Eu espero vocês aqui nas próximas aulas. Não faltem, tá bom? Até a próxima. Um beijão no seu coração. Tchau!